Falta justificada. Sim. Ok? O que é que vai acontecer? Quando eu for apurar, o sistema não vai calcular esse período que eu estou dizendo que eu estava afastado. Então, se o advogado ele não se preocupar, não tiver atenção aqui, é aí onde você está cometendo já o risco de quê? 2015 para 2017, quase 2 anos, para você ter um direito do teu cliente e o advogado da reclamada vir e dizer assim, ó, devolva isso aí para o advogado da reclamada. Por quê? Porque você não atentou para isso. Você está cobrando um valor indevidamente. Ok? Então, nem você vai poder surpreender seu cliente dizendo, ó, tu tem 100 mil, quando vê era só 30, porque aquele período todinho que tu apurou não existia. Mas só esse equívoco aí você vê a diferença que causa. Tá certo? Então aqui, ó, todo mundo fez isso? Alguma dúvida em relação a isso? Tranquilo? Aí vem esse período aqui que eu estou apurando. Se a gente levar em consideração o FGTS, a gente está apurando o FGTS aqui do passado ou do futuro? Hã? Vocês talvez não tenham ainda entendido o que é o do futuro, o que é o do passado. E aí? Aqui do futuro, a gente não tinha recebido o adicional. O FGTS, pessoal, é do futuro. Por quê? Porque eu nunca recebi insalubridade. Então eu não tenho que receber FGTS do passado. Não existia. Tranquilo? Na própria verba, quando eu for criar, ele já vai estar a caixinha lá do FGTS, que incide e que vai ser recolhido. Aí vê, esse período que a gente está falando aqui de afastamento, ele vai ganhar FGTS? Não. Por quê? Hã? Porque não recebia insalubridade. Porque é um acessório, pessoal. E o acessório não segue o principal? Se não tem principal, como é que você vai apurar um FGTS? Tranquilo? Então o próprio sistema se encarrega também de fazer isso. Vê como ele é bem tranquilo, bem fácil de manusear. Agora é você que tem que ter um entendimento e saber ali, ó, como ir aplicando passo a passo. Não é isso? Tá joia aí? Então, ó, eu tenho que seguir essa sequência. É interessante que eu siga essa sequência para eu não me atropelar lá na frente. Se eu não seguir essa sequência, termina o quê? Eu indo direto para a verba, esquecendo de marcar as faltas. Aí quando eu for apurar, eu termino sendo induzido a erro. Por quê? Porque eu vou apurar todos aqueles meses que ele estava afastado. Então isso aqui, pessoal, é onde vocês têm... Vê como o sistema está sendo bacana agora para o advogado, para que ele já exija isso, essa documentação. Porque na inicial, muitas das vezes, o próprio cliente de vocês não vai argumentar isso com vocês. Que num período tal estava afastado, que não sei o que estava afastado. Então, o pensamento é só, ó, eu tenho direito à hora extra, eu sempre trabalhei muito, eu sempre fiz isso. E aí vocês agora é que vai naquele checklist, me diga aí qual foi o período de afastamento teve, qual foi o período que teve de ausência, quantas faltas, como era a sua questão de falta. E aí vocês têm como ir aplicando aqui, tá bom? Isso no Excel vocês faziam? Nunca. Então era aquele hábito que existia de que eu quero adicional de salubridade 20% e pronto, tchau. Pronto, porque aí ia resolver isso na decisão. O juiz que ia dar e pronto. Né? Agora não, agora você tem que apresentar, ó, e tendo a noção. Por quê? Porque agora criou-se a sucumbência. E aí se você passa despercebido dessa documentação na tua inicial, já tá tu cobrando lá, ó, 5 anos, quando vê só era 3. E aí foi um erro de quem? Teu de não ter cobrado toda a documentação para começar a fazer o PJ Cálculo. Ok? Feito isso, ó, a gente vai para as férias. E aí a gente já observou que nas férias, quando a gente lança lá a admissão e demissão, consequentemente o sistema já entende
o período aquisitivo e o concessivo de acordo com aquela data que você está impondo lá na inicial. Poderá ser modificada? Sim. Foi gozada? Sim. Foi indenizada? Sim. É você que vai fazer os ajustes, tá? Então, dependendo da documentação, como você vai ter a CTPS, qual foi a data do gozo? E você vai lá e altera. Ok? Então, naquele período que tiver de gozo de férias, automaticamente ele vai fazer o quê? A proporção. E aí é outro item que a gente vai se deparar aqui para ver se todo mundo fez também. A proporcionalidade. Ou seja, eu tenho direito ao adicional de salubridade. Sobre o quê? Salário mínimo. Então eu ganhei hoje, vamos considerar que o salário mínimo fosse 1.000. Meu grau é médio. Quanto é que eu tenho de direito? 200. Mas eu só trabalhei 15 dias. Quanto é que eu vou ter de direito? 100. Se eu não marcar lá a proporcionalização, o sistema já está considerando que é o quê? O valor cheio. Então vocês, como advogado reclamante, já não vão cair nesse erro. Por quê? Porque cada item desse, se você for somando, lá no final vai dar um dinheirinho bom para o advogado do reclamado. Consequentemente, vai deduzir do crédito do reclamante. Ficou claro? Então, ó, as férias a gente considerou normal, que ele não vem questionando nada de férias. E aí a gente vai agora para o histórico. E ali não tem que preencher, né? Não, a gente já preencheu em faltas. Ele não já registrou aqui, ó? Quando a senhora preenche lá faltas, aí salvou lá com mais, ó. Aí ele registra aqui, ó. E aqui a senhora pode criar vários registros, tá? Em determinado ano, um mês, registrou, outro mês, registrou, ou por dia. E ele vai criando várias ações. Tá? Não é apenas uma, não. Ele pode ir criando várias ações. Tranquilo? É nessas férias, esse último link tem ali, prazo das férias proporcionais. Aonde? Ele não clicou ainda aí, não. Vai lá em férias, Diego. Aqui, ó, automaticamente. Precisa Aí salvar. embaixo. Precisa salvar isso? Já estava salvo. Já está salvo, né? Aqui exatamente a quantidade de proporção que você vai adquirir com essas últimas férias. Tá? Aí você que pode informar. Vai cada caso. Certo? Então, Tem um caso específico aí do que ele está falando. Considerando que ele. clica aqui em cima, Diego. Na interrogação. Ele tem também, ó, o íconezinho onde ele vai mostrando. Quando é que você, ó, aí ele diz aqui, ó, preencha esse campo somente se deseja informar um valor de prazo de férias proporcional. Nesse caso, como é que o principal é a insalubridade? Nos reflexos, certo? Como mexer aí, vai refletir? Vai refletir. Vai? Vai. Por quê? Porque lá nos dados, logo no início, a gente observou que tem lá aviso prévio indenizado. A forma. Então, como vai ter o aviso prévio indenizado, aí ele vai considerar também o proporcional. A indenização de 1/12 de férias, de décimo. Por quê? Porque a forma de demissão foi sem justa causa. Tá? Então, ele considera os 12 meses e mais a proporção. Quando você informa isso para efeito de reflexo, ele considera todo. A gente foi demitido no mês 6. Qual é o 13º? 6 meses? Não. O sistema vai botar 7. Por quê? Porque são os 6 meses e mais um indenizado. Tranquilo? Então, ó, aqui você pode fazer as alterações, tá? De acordo com a documentação que você tiver. Então, ele aí é que vai arrumando. Quando você fizer as alterações, ele próprio vai se encarregar de, diretamente lá no sistema, considerar aquele período que você está determinando. Ok? Vamos lá para o histórico, Diego. Aí você vem para o histórico. Ó. Nesse caso específico, pessoal, a gente observou que o salário mínimo, a gente já tem isso pela tabela. Tranquilo?
Então, se eu já tenho na tabela e eu não preciso estar me preocupando da evolução do salário mínimo, eu posso fazer de duas formas. Eu posso criar aqui, para poder apresentar lá no meu cálculo qual foi a base que eu tive, e eu posso chamar essa base lá para a minha verba. Ou eu já posso ir direto na verba, que ele vai perguntar lá, salário mínimo, na tabela. Ele já está programado para isso. Tá bom? Então aqui, ó, eu quero criar o histórico. Tá no histórico, né, Diego? Não, tu tá no histórico? Aqui, ó, eu vou criar para vocês entenderem passo a passo. Então eu criei aqui, ó, um novo. Eu posso pegar esse daqui, arquivo CSV, que eu estou no meu Excel. Quando eu for salvar lá no Excel, eu não vou criar uma coluna lá mês a mês. A evolução salarial do salário mínimo. Aí eu posso salvar lá na linguagem CSV, no Excel. De vez de ser XTML, parece, né? O Excel. XLS. De vez de salvar em XLS, eu salvo em CSV. Quando eu salvar em CSV, eu peço aqui para importar aquele arquivo que está lá na minha área de trabalho. Aí ele automaticamente já lança aqui mês a mês. Ó. Todo bonitinho. Aí eu tenho outra opção. Eu posso vir aqui criar a nomenclatura salário mínimo. De vez de informar, porque na medida que eu colocar ali, ele vai entender que é um valor de todo período igual. Eu posso vir aqui no calculado e ele vai me perguntar quantos salário mínimo? Eu quero apenas um. E aí ele tem, ó, salário mínimo. Quando eu digitar, ó, o registro lá, aí ele próprio se encarrega de colocar toda a evolução mês a mês. Observa que esse salvar aqui, ó, ele vai ser empurrado lá para baixo. E aí, ó, agora ele foi mês a mês. E eu, desce aí, Diego, salvo. Aí como é o mesmo, ele dá conflito. Então, não sei que a gente mudasse lá a nomenclatura. Então ele vai ficar aqui, ó. Dessa forma assim, ó. Ficou claro? A gente pode colocar também informado, né? Informado, aí você pode digitar mês a mês. E aí ele vai pulando automaticamente. E é o que a gente tem que fazer quando vai fazer a evolução de um salário mesmo. Cada contra-cheque vai mudando, tá? Principalmente quando for no variável. Cada mês. Então, quando você criar lá, adicionar para o tempo de serviço, comissão. Então, todo mês vai ter um valor de comissão. Então, você criou a nomenclatura lá, comissão. Aí ele vai te dar lá o período dos 5 anos. Aí você diz, ó, eu quero esse aqui até o mês tal. Digita o valor informado. Aí ele pula para o mês subsequente. Aí você digita o valor. E aí ele vai pulando mês a mês. Tranquilo? Como o Diego está apresentando aí, ó. Então vê, essa questão é bem prática, bem simples, tá? É você que vai trabalhar no primeiro toda a sua base. E qual é a minha base? Tudo do meu passado. O que foi que eu recebi já? Porque essa base é que eu vou aplicar no meu futuro. Então tudo que eu for aplicar no meu futuro, a primeira pergunta que vai fazer é a seguinte: qual é a base? E aí você já está com tudo preparado aqui no histórico para poder, chame lá no histórico, tá bom? Então vê, feito isso, vocês tiveram alguma dúvida em relação a isso? Aqui eu estou demonstrando que você pode, na hora que você for fazer a impressão, ele aparecer lá o histórico, qual foi a base que você apresentou. Nesse caso específico, eu poderia nem ter o histórico, porque na própria verba já tem o histórico padronizado, que é o quê? O salário mínimo pela legislação vigente. Tá? Mas aí suponhamos que o advogado aqui tivesse questionado e tivesse tido êxito da base. Então nós teríamos que fazer o quê?
2 vezes o adicional de insalubridade. A primeira seria até novembro de 2017, considerando uma base maior, e nós teríamos que lançar aqui no histórico a base, o salário base, e a segunda, o salário mínimo. Ok? Por quê? Porque antes da reforma tinha 2 correntes. Uma que defendia que o adicional de salubridade era pelo salário mínimo, que foi a que prevaleceu, a obrigatoriedade agora, e outra corrente que era pelo salário base. Então, se eu tivesse as 2 correntes aí para utilizar, eu teria que criar aqui no meu histórico salário base, criar um adicional de salubridade lá com um período limitado, pegar outro adicional de salubridade e criar o salário mínimo como base. E aí eu faria as 2 formas, ok? Então, o adicional de salubridade manteve o acessório. Antes da reforma tinha acessório. E depois? Vocês entenderam agora as 3 verbas que a gente já conversou hoje. A primeira, ó, o itinerary. O itinerary, ela foi excluída 100%, principal ou acessório. Então só tem antes de 2017. O intrajornada, parcial. Você tem como pegar parte dela completa e a outra parte sem acessório. E o adicional de salubridade? Completo de um, completo do outro, mudando apenas o quê? A base. Então ele tem a estrutura e tem também os acessórios. Vê como é, como você tem que ter o conhecimento dessa reforma para você aplicar aqui, ó. É nesse momento que você vai entender o processo híbrido. Por quê? Porque na medida que você for aplicar, você tem que saber o que você está aplicando ali até o período que você vai ter de direito, para você não ser cometido a um erro, um deslize. Tranquilo? Ficou claro, pessoal? Então, ó, feito essas ponderações, você agora vai direto para a verba. E aí vê, essa natureza aí não é salarial, essa verba não é principal, e essa verba a gente está debatendo valor ou quantidade? Tem que ter a certeza, pessoal. Tá todo mundo, é por causa da hora do almoço, é? Tá quase na hora do almoço, tá todo mundo já cansado. Tem que ser valor, pessoal. Então, se é valor, eu não vou precisar de quantidade. Se eu não preciso de quantidade, eu não vou me preocupar com o quê? Cartão de ponto. Então, eu já vou direto aqui. Eu vou me preocupar agora com o quê? Com o percentual. Qual é o grau? É mínimo, é médio ou é máximo? Então, eu tenho aqui já, ó. Criei a verba. Criou a verba, ó. Aqui Diego vai mostrar passo a passo, ó. Então aqui eu não tenho como errar, a não ser que eu fique aí equivocado na hora de clicar, porque lá ele vem desmembrando. Lá ele não pede para você digitar o grau. Ele já está com o grau todo digitado ali, é você apenas habilitar. Eu quero o grau médio, é o que foi decidido. Então, ó, marcou ali e salvou. Aí agora você vai parametrizar, ó. Então, parametrizar eu tenho que ter o quê? O período que ele já vai determinar lá da admissão. Ele já traz para mim o período pronto. Aqui, ó, eu tenho que, ó, apresentar aqui, ó, excluir as faltas justificadas. Se eu não fizer isso, eu não habilitei lá as faltas, mas aqui eu não estou pedindo para descontar. Então ele vai considerar todos aqueles meses também. Beleza? Vê essa falta aqui, ó. Aqui, se você não atentar para isso, você comete um erro grave de praticamente 24 meses de insalubridade indevidamente. Tá vendo que é muito detalhezinho que você tem que ter essa prática mesmo para você entender e você observar que aqueles advogados que não estão tendo isso vai cometer muito erro. Por quê? Vocês podem estar como advogado e até não terem tempo ou não fazerem aí
vocês mesmos calculam. Mas para quem vocês forem atribuir aí essa responsabilidade, você também tem como já ter esse conhecimento. E aí, às vezes, a pessoa está fazendo lá, está tão atarefada que termina errando. E aí você pensa que não, o período está correto, porque o período foi prescricional. 5 anos. Mas veja, não é 5 anos. Por quê? Porque a pessoa esqueceu de pedir essa exclusão do período de afastamento. Então, só aí vai 24 meses. Aí dá um prejuízo grande. Tá? Diga aí. Eu estava observando aqui esses minutos, principalmente é iguais, né? Insalubridade, 13º, sempre tem essa aí, característica, ocorrência do pagamento. A imagem é a mesma, pessoal. Aqui, a imagem é a mesma, tá? O que é que vai sendo modificado? Por exemplo, quando a gente for apurar a natureza rescisória, aí, aviso prévio, ele já sai daqui de mensal e já vai para desligamento. O próprio sistema já está parametrizado para isso. Você vai apurar férias. Ele já sai daqui e já vem para período aquisitivo. Minha dúvida é a seguinte: quando é que eu vou precisar mudar o que já vem determinado pelo programa? Por exemplo, essa ocorrência de pagamento ele já vem automática, como você falou. Isso. Mas essa verba principal, o corpo principal... Pronto. Aqui é onde a gente vai aprender também hoje, tá? Pronto. E esse compor principal é exatamente o que a gente tinha debatido aqui. Eu criei lá no meu histórico alimentação. Então, aquelas alimentações lá, o vale alimentação, vamos supor que eu tinha R$500 todo mês lá. Eu não criei uma base lá no meu histórico. Era indenizatório, não tinha acessório. Passou a ser agora o quê? Salarial. Passou a ter o quê? Reflexo. Então eu tenho que criar no meu histórico a base, não compor o principal, porque eu não quero que aplique aqueles valores ali principais, mas eu vou precisar daquela base para criar o quê? Os acessórios. Então eu tenho que ter essa visão, por quê? Porque se eu não mudar aqui, o sistema vai entender que eu quero que aquele salário alimentação seja considerado como devido e os acessórios também. Tá? Então é aqui onde a gente vai também fazer hoje uns 2 ou 3 exercícios disso, tá bom? Então, pessoal, nessa estrutura é que vocês vão se deparando, à medida que a gente for fazendo 2, 3, 4, 10 exercícios, 20, aí a gente vai entendendo por quê? Porque é uma repetição, tá bom? Então aqui, ó, eu já tenho aquilo ali estruturado, período, que eu vou repetir isso 500 vezes. Eu tenho o segundo item, base. Qual é a minha base? Salário mínimo. Tá vendo que aqui ele já determina? O próprio sistema já está padronizado para a nova legislação. Ele já sabe que quando for falar de insalubridade, quem é a minha base? Salário mínimo. E se a gente fosse falar de adicional de periculosidade, ele ia botar salário mínimo também? Qual é a base? Salário base. É diferente da remuneração. Veja que o advogado é que tem que estar preparado para isso. Não é o sistema. Tá bom? Aqui, pessoal, eu poderia aqui alterar. Eu poderia aqui chamar aqui, ó. Chama aqui, Diego. Salário mínimo. Cria aqui. Olha, eu posso ir lá no histórico podia ter, ó, adicional noturno, poderia ter salário, poderia ter isso, uma remuneração. Pronto. E aí eu poderia criar cada um aqui. Não. Eu quero seguir o que a legislação determina, o salário mínimo. Então eu tenho que, antes de lançar aqui, eu tenho que conhecer o que houve na reforma para eu não ser induzido ao erro. Certo, dona Cleide? Tá tranquilo, dona Cleide? A senhora vai ser a referência aqui, viu? Para fazer todos... Mas esse daí pode ser híbrido, assim, antes da reforma? A gente já falou agorinha. Ele é híbrido. Entendeu? Pode pegar uma parte, pode pegar outra. Agora, nesse caso aqui específico, o juiz entendeu que a corrente que prevaleceu foi o salário mínimo antes, consequentemente, depois. Então ficou todo o período como salário mínimo. Aquele link ali, entendi. Geral é
por diferença. Entendi. Aqui é a diferença que a gente vai apurar e aí ele vai lá no sistema entender o que? Essa diferença que você está colocando, que vai ser apurado do principal menos o pago, se tivesse o pago, Entendi. ele ia considerar, Aqui, não, o senhor ele já está padronizado. Mas é devido aí no caso aqui. Isso. Para esse caso aqui, né? Esse O- caso seria, eu acho. Devido, né? Porque não recebeu É. para esse caso aqui. Aí a gente vai o quê? Gerar a verba reflexa. Dessa diferença que vai ser apurada, ele próprio já se encarrega da gente habilitar aqui. A gente vai ver agora. Não entendi ainda. Vamos dizer, nesse caso aqui, ele não recebeu o principal, que é a insalubridade, 20%. Aí se ele não recebeu, aí a gente vai marcar assim, diferença. O próprio sistema já está padronizado para apurar a diferença. Como é zero pago, aí não vai ter. Vai ser só o devido. Porque se fosse pago, você tinha que colocar lá Se e ia lançasse apurar a diferença, pago, né? Isso? É, colocar se fosse pago. Não, Se a gente porque como o lançar. senhor está fazendo aí vamos dizer, aqui o meu está devido, mas o seu está diferente, por isso que eu fiquei na dúvida. É porque ele supõe que já é um valor pago, entendeu? Aí você colocando no pago, ele faz a diferença. Então, de toda forma, não vai ter muita diferença aí. Devido pago, se não tem um valor já no pagado pago, como que é- pago. Isso. Entendi. Então aqui, pessoal, a gente vai se deparando com todos as verbas, tá? E aí a gente vai ver o que vai mudando, o que não vai mudando de cada uma, tá? Então vê. Aqui é que é importante, ó. Tá vendo aqui o salário mínimo? Proporcionalizar, ó. Tem que marcar, ó. Proporcionalizar. Por quê? Mês cheio, ele no mês que ele trabalhou 15 dias. Se você não habilita aqui, o sistema vai entender que você quer apurar o quê? O mês completo. E aí, ó, ele automaticamente ele faz as 3 modificações. Ele faz a primeira modificação, que é no início. Então, qual foi a admissão dele? Foi 14/10. Então, ele vai cobrar apenas o quê? De 15 para 31. Tranquilo? Ele vai pegar o período de férias. E ele vai pegar o período de demissão. Então, quando foi que ele foi demitido? 16. Ele vai cobrar apenas aqueles 16 dias. Tranquilo? Então, ó, feito isso, ó, ele próprio já se encarrega ó, de multiplicar pelo grau médio. Tá? Então, aqui ele já bota lá em cima na nomenclatura que é 20%. E aqui ele já multiplica por 20%. A utilização desse integralizar. O colega está perguntando essa função de integralizar. A gente vai ver lá na frente que nada mais é do que quando a gente for apurar uma verba de hora extra, por exemplo. Lembra que a gente viu aquela sequência ali que a gente tem que criar primeiro o adicional de salubridade? Aí quando a gente for apurar uma hora extra, aí é esse mesmo padrão. Só que a gente agora, quando clicar em integralizar, veja que aqui ele está zero. Quando a gente for para a hora extra, ele já vai aparecer adicional de insalubridade. É. Por quê? Porque você criou uma verba. E aí você pode chamar aquela verba para a tua base de cálculo. Ou seja, qual é a minha base de cálculo? Salário. Qual vai ser agora a minha base de cálculo? Salário mais a integralização dessa base que eu criei. Ok? Aí é que a gente utiliza. Então, essa montagem aqui, essa figura, ela vai estar repetida em praticamente todas as verbas. Agora, você vai utilizar? Não. Nem sempre você vai utilizar todas essas. Por exemplo, aqui, ó, dividido por 1. Por quê? Porque é o salário dividido por ele mesmo, vezes 20%, vezes ele mesmo. Então aqui a gente não tem o que modificar. Já é diferente se a gente for trabalhar com vendedor. Quando a gente for apurar a hora extra, a gente tem que dividir aqui, ó, pela jornada trabalhada, que vai importar lá o que a gente vai conhecer, multiplicar pelas horas extras apuradas, a quantidade. Então, cada verba você vai utilizar de uma forma diferenciada no sistema, tá? Mas a imagem
Ficou até legal assim, porque você fixa aquilo ali. Então você tem uma noção de seguir uma sequência. Ok?